Eu queria trazer uma reflexão, uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de plantar algo, né? De colocar a semente e tentar plantar algo. Na verdade, eu gosto muito de planta. O pessoal ainda brinca que eu tenho ciúmes da jabuticabeira que está ali atrás, né? Que a gente comprou e tal. Quero que ela cresça mais, de jabuticaba, vamos ver. Mas eu não tenho muita mão, né? Ainda bem que tem a dona Circe que cuida da jabuticabeira, porque as plantas lá em casa costumam morrer. Até cactos, qualquer planta, ela não dá muito certo lá em casa. E eu já tentei plantar pinhão, não sei se você já tentou plantar pinhão, sabe? Tentar implantar, e aí você fica lá, como que você fica? Né? Na expectativa, né? De sair ali. Só que tem um detalhe que é você ter que regar, ter que cuidar, né? Esse detalhe às vezes a gente esquece. Eu já tentei plantar uma oliveira, né? Então eu descobri que a azeitona tem o caroço. Eu achava sempre, minha vida toda, que o caroço era a semente, mas é o caroço. Se você quebrar aquele caroço, tem uma semente dentro. E aí eu falei, uau, agora eu vou plantar, então, oliveira, vou, né, conseguir. Também não deu muito certo, mas eu plantei ali, tentei plantar. Então, vira e mexe, eu estou tentando plantar alguma coisa, tentando fazer com que alguma coisa dê certo. Mas essa questão da semeadura, do plantio, é muito interessante. Porque ela trabalha algo na nossa vida, porque a gente coloca uma semente, você tem que colocar ela na terra e você tem que cobrir ela de terra. E a função ali da pessoa que está plantando, do agricultor, ou daquele que está plantando uma árvore, uma muda, é uma expectativa de regar e esperar que aquilo ali cresça. Só que, às vezes, é um sentimento meio estranho, porque você não consegue ver o que está acontecendo dentro da terra. Você só consegue regar e aguardar, mas você crê que alguma hora vai surgir um brotinho, e aí você vai falar, nasceu, né? Nasceu ali o pezinho ali de oliveira, ou pinhão, ou aquilo que a gente plantar. Mas enquanto está debaixo da terra, a gente não tem noção, não é assim? E aí você fica aguardando, ansioso, regando, né? Cuidando, para que aquela plantinha ali, para aquela semente, ela possa germinar. E eu quero falar hoje sobre algo que nós precisamos aprender a cultivar na nossa vida, porque o cristão, eu e você, o ser humano, ele foi chamado para viver por fé. Para viver por fé. E viver por fé é igual ao cultivo de uma planta, de uma semente, onde você coloca algo, você semeia algo, e você rega aquilo em oração, você aguarda até que aquilo venha ter vida, venha germinar. Mas muitas vezes você não vê nada. Você só tem que aguardar, você só espera que algo aconteça, enquanto está lá debaixo da terra, dentro do teu coração, mas muitas vezes você não vê resultado, até que de repente vem a vida, vem o broto. Então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, quase no final da Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 11, livro de Hebreus, e esse texto tão conhecido da palavra de Deus que vai falar sobre fé. Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 6. Esse texto, na verdade, se você quiser ler todo ele fala sobre os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Mas eu acredito que nós estamos entrando para essa galeria, amém? Então nós vamos fazer parte, mas como é que eu e você podemos viver por fé? Como é que a gente pode aprender a viver por fé? Então vamos ler a palavra de Deus que está em Hebreus 11, do 1 ao 6, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve bom testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, querido Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, diante do Senhor e pedimos, fala conosco, Espírito Santo. Derrama fé sobre o nosso coração. Que a gente possa realmente, Deus, viver por fé. A gente possa, Deus, ser pessoas que
tenha esse olhar, Deus, e possa aguardar ansiosos pela manifestação do Teu poder, pela manifestação do Teu agir em nossa vida, na nossa casa. Por isso, vem Espírito Santo e ministra o nosso coração e fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse é um dos textos mais clássicos e conhecidos sobre fé que nós temos na palavra de Deus. Quando a gente vai falar sobre fé, Hebreus 11:1 é um dos que a gente mais tem citação, que a gente mais tem revelação, que é exatamente que pela fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É sempre usado esse texto. Mas a fé, muitas vezes, a gente lê esse texto, a gente fala sobre fé, a gente é um país que diz ter muita fé, mas conhecer o texto, saber sobre fé, não faz com que a gente viva pela fé. Não faz com que a gente experimente da fé de Deus, na fé em Deus. A gente faz com que a gente só tenha isso de forma subjetiva, de forma de conhecimento, mas Deus está falando aqui, Ele vai dar exemplos de uma galeria de pessoas que experimentaram e viveram o extraordinário de Deus, que viveram manifestações através da fé, que viveram realmente tendo fé na palavra, fé em Deus, e experimentaram grandes coisas, foram justificados, foram aceitos, deram um bom testemunho. E eu quero então pensar um pouco de como é que eu e você podemos viver pela fé. Quantos aqui querem viver pela fé, amém? Amém, glória a Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: você foi feito para viver por fé. Amém, glória a Deus, como está lá em Romanos 1, né? Então, a primeira lição que eu aprendo desse texto de viver por fé, é que nós, para vivermos por fé, nós precisamos enxergar com os olhos da fé. Se eu e você queremos viver por fé, nós precisamos aprender a enxergar com o olhar da fé, porque a pessoa que tem fé, a pessoa que conhece a Deus, ou a pessoa que pelo menos diz ter fé, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver as situações da vida, ela é mudada. E nós não vivemos mais agora baseada na nossa razão, mas nós vivemos baseado na fé em Deus, na fé na palavra de Deus. Você já parou para pensar o quanto... Vocês estão me escutando bem? Beleza? Tá bom? Bom, muito bom. Tá bom, Pedrão. O Pedrão está mandando bem ali no som. Você já parou para pensar o quanto nós muitas vezes nos tornamos céticos, racionais? E quando a gente fala sobre fé, a gente pensa em coisas tão nada a ver. Mas sabe, eu escuto, e talvez você já escutou uma frase que diz o seguinte: olha, fulano se converteu. O cara da esquina, o drogado, enfim, aquele que tinha cometido um assalto, foi preso. Aí você fala, aquela pessoa mudou, aquela pessoa se converteu. Aí a pessoa vira e fala o seguinte: eu só acredito vendo. Já escutou isso? Talvez as coisas vão mudar, as coisas vão dar certo. Eu só acredito vendo. E essa palavra, por mais que a gente não fale, ela muitas vezes faz parte da nossa história. E a gente fala isso no nosso coração. Às vezes a gente vai num culto, Deus fala conosco, às vezes a gente canta uma canção que ministra o nosso coração, às vezes a gente lê um devocional, a gente lê a palavra de Deus, aí Deus fala com a gente fala assim: eu só acredito se acontecer, eu só acredito vendo. A gente às vezes é meio Tomé. Quando falaram que Jesus ressuscitou, que Jesus tinha ressurgido, que Jesus estava vivo, ele fala: olha, eu só acredito se eu botar o dedo dentro do buraco dele. Eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu colocar o dedinho lá dentro. E sabe, de alguma forma, eu e você, muitas vezes a gente quer ter certeza, convicção das coisas. A gente quer ter uma revelação antecipada para dar alguns passos na vida, para a gente tomar algumas posições na nossa vida. A gente espera que de alguma forma a gente receba de antemão um plano, um projeto, todo um mapa do que a gente deve fazer, para que a gente possa então andar por fé. Porque a gente quer ver, a gente quer ter certeza das coisas, a gente quer respostas antes. E quando eu e você temos esse comportamento, nós não andamos por fé. Eu acho interessante a história do nosso pai Abraão, o pai da fé. A palavra de Deus fala que Deus fala com ele e fala assim: Abraão, sai da tua tenda agora,
Acho que Abraão não estava conseguindo dormir naquela noite, ele estava dando um papo com Deus. E ele sai no deserto. Eu não sei se você já viu aquelas fotos do deserto do Atacama, daquelas fotos que é aquele céu estrelado. Você olha para o céu, o pessoal que vai indo para o interior, para o sítio, é diferente, né? Você consegue ver as estrelas. O pessoal que é do interior, tudo fazendo assim. Tem uns do interior, eu sou do interior, tá? Então é muito bom. E daí você vai lá e olha para o céu, e você vê as estrelas, e aí Deus fala assim, olha Abraão, vai para fora. E ele olha para o céu. Quantas estrelas, Abraão? E ele começa, 1, 2, 3, 4, e perdi a conta. E ele volta, você não consegue contar, né, Abraão? Olha, eu quero te dizer que assim vai ser a tua descendência. Você vai ser o pai de multidões. Ele não tinha um plano, ele não tinha nenhuma certeza, ele não tinha convicção, ele não tinha um mapa, ele só tinha uma palavra, sai da tua terra e da tua parentela. Então ele pega aquilo, e olhando para as estrelas, qual é a probabilidade? Qual é a garantia? Ele olha para as estrelas, mas o olhar dele foi um olhar de fé para a palavra de Deus, foi um olhar olhando para as estrelas e enxergando os seus filhos, a sua descendência. E ele sai então da tua parentela, ele sai da sua terra e vai para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Andar, viver por fé. Nós precisamos mudar a nossa lente, a nossa ótica de como é que a gente enxerga a vida. Essa palavra Deus colocou no meu coração porque eu fui fazer uma visita essas semanas atrás, semana retrasada, acho. Eu fui fazer a visita e eu fui fazer uma visita para um bebê, do Joab e da Débora. Eles ganharam o bebê recentemente, né? Nasceu um monte de bebê aqui na igreja. E aí ele falou, pastor, e tal. Eu falei, nossa, e como é que foi? E a gente naquela visita, ele falou assim, pastor, você lembra de um culto? Estava o Lucas Linhares, que também ganhou o bebê. E a igreja tinha tido um momento de abertura entre um lockdown e outro, então foi um momento que a gente estava fazendo culto. Então, estava com uma sanfona, né? Abre, fecha e tal. E naquele momento abriu, a gente teve um culto aqui, algumas pessoas vieram. E naquele culto, então, a gente estava pregando, eu não lembrava dessa cena. E ele falou, pastor, eu lembro que naquele culto, o Senhor teve uma ministração, teve uma oração, e o Senhor falava que você via mulheres na igreja grávida. E que você estava vendo crianças correndo, casamentos acontecendo, e coisas, e ministérios. E naquele culto, depois daquele culto, eu e a Débora ficamos grávidos. E é interessante que eu não lembrava disso. Mas, talvez movido ali naquele momento pelo Espírito Santo, o olhar da fé foi literalmente olhar para a igreja e imaginar mulheres com a barriga grande, de grávida, crianças correndo, né, casamentos acontecendo, e a gente orar por algo que ainda estava à espera. Os nossos olhos não tinha ninguém ainda grávido, não tinha ninguém ainda, tantas crianças correndo. Mas então, com o olhar da fé, com o olhar daquilo que a gente não consegue ver com os olhos naturais, a gente ora e a gente coloca diante de Deus. O que aconteceu? Três mulheres ficaram grávidas, né? Tem um pessoal que já vai casar aí, né, em nome de Jesus, né? Tem casamento acontecendo, né? Sábado que vem vai ter um casamento aqui na igreja. Um ano depois, quantas coisas, quantos ministérios. E ontem, um monte de criança, literalmente, correndo aqui pela igreja. Esse olhar de fé é exatamente quando nós olhamos para algo, para uma situação, não com os olhos naturais, mas com os nossos olhos espirituais. Então nós vemos uma situação, nós vemos algo na nossa vida que nós não estamos vendo totalmente diferente pela realidade. Mas os olhos da fé nos faz enxergar algo além, algo que Deus há de realizar. É uma sementinha dentro do coração, uma sementinha dentro da família, na onde está encoberto, mas que a gente aguarda, a gente não vê, mas a gente espera, a gente tem convicção de que Deus vai fazer algo por meio do seu poder, por meio da sua palavra. Então a gente ora, a gente pede, e a gente clama para que Deus derrame graça. Amém. É para quebrar o clima. Sempre cai essa chave aí, né, amor? Não tem problema. É interessante que esses dias, olha só como é que é a questão da fé. Eu estava conversando com o Rafa, né? E aí o Rafa falou o seguinte, né? Ele tá crescendo a família, né? Tá indo aí planejando a família ainda e tudo mais, o Rafa e a Gabi. E aí outro dia a gente teve um bate-papo, ele falou assim, vamos passar ali na frente da minha casa. Eu falei, ué, mas que casa? Não, a casa que Deus vai me dar.
E a gente passou ali na frente, e aí quando a gente vai conversar com o Rafa, não, porque a casa lá é nossa. A casa lá é nossa. A pessoa, tem gente morando. Ele falou, não, mas Deus vai dar um jeito de tirar. Deus é bom. Isso é olhar de fé. Ele já tomou posse, nem entrou. Fui fazer uma visita para a Eliana. Cadê a Eliana, Daniel? Tá lá. A Rose também estava junto. Ela lembrou de uma história. Falou, não, pastor, contando da igreja. Ela falou, você lembra aquele dia que a gente invadiu o terreno? Foi esse aqui, tá, gente? A gente cometeu um crime santo, vamos dizer assim, né? A gente estava falando assim, olha, Deus, a gente já era dono do terreno, mas a gente não tinha chave. Falei, vamos lá no terreno, e o cadeado estava aberto. Falei, vamos entrar, vamos orar aqui dentro. Mato até aqui em cima, ficamos cheios de carrapicho, oramos, clamamos a Deus, andamos pelo terreno. A gente tomou posse. Fé é quando a gente enxerga com um olhar além da situação. Eu lembro que minha mãe, ela queria muito um dia, ela tinha um sonho de ter um carro grande, uma SUV. Na época era muito difícil, a gente não tinha condição nenhuma. A gente não tinha dinheiro para comprar, e o sonho dela na época era ter uma Blazer, aquele carrão da Chevrolet. Antigamente era carrão, né? E aí o sonho dela era ter uma Blazer azul. E ela falava dessa Blazer azul. Eu cresci ouvindo ela falar de uma Blazer azul. E aí um dia, eu lembro que ela carregava um chaveiro no bolso, eu carregava um chaveiro. Não era como um amuleto, não. Eu falava, mãe, o que é isso aqui? Isso aqui é onde eu vou colocar a chave do meu carro. E eu olhava para aquilo e falei, como assim, chave do teu carro? Deus vai me dar a Blazer azul. E ela passou tempos orando, e aquela sementinha, aquele desejo, aquele sonho estava dentro do coração. Aquele sentimento estava encoberto, talvez, como uma semente, como algo. A gente talvez não via o carro, não andava com o carro, mas com os olhos espirituais estava regando em oração, clamando a Deus, até que então o carro veio, a Blazer azul. Sabe, queridos, Deus, Ele quer convidar, e Ele está nos chamando, eu e você, através da sua palavra, através da Bíblia de Deus, a gente conseguir olhar e aí esperar as coisas acontecerem de forma diferente na nossa vida. Com o olhar da fé, não com o olhar do pessimismo, da derrota, mas olhar com o olhar da fé. O Senhor Jesus te trouxe aqui, te conectou, para que você possa olhar para o teu casamento que está destruído, que está caindo. Parece que não tem mais amor, a você olhar com o olhar da fé. Pastor, mas eu não vejo. Mas quando eu olho com o olhar da fé, eu consigo enxergar a minha esposa diferente, o meu esposo diferente, os meus filhos na igreja. Esse é o olhar da fé. Eu quero te encorajar, se você não está com a tua família toda aqui, olha para o teu lado e enxergue pela fé o teu filho sentado do teu lado. Você que quer ser vó, enxergue pela fé você segurando os teus netos no colo. Enxergue pela fé o teu esposo do teu lado. Enxergue pela fé as coisas diferentes. Você que está desempregado aqui nessa noite, eu quero que você enxergue pela fé você trabalhando, você conseguindo honrar com os teus compromissos, você acordando de manhã, indo trabalhar, você ter um olhar diferente para a situação que você vive. Isso é fé. Não é pensamento positivo, não é nada disso, é ser movido de olhar diferente. De você falar, Deus, eu tomo posse, eu creio no teu poder, eu creio na tua ação. Então nós somos convidados a olhar diferente para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa história. Mesmo que a gente não veja, a gente chega e fala assim, mas o meu filho entra bêbado dentro de casa. Você fala assim, enxergue ele entrando com uma Bíblia na mão. Ah, mas eu não consigo ver. Enxergue. Eu lembro que eu conto a história que eu tinha o desejo, eu olhava no retrovisor do meu carro e eu queria ver 3 cabecinhas. Cuidado com o que teu marido deseja. Hein? E eu falava, não, eu preciso ver 3, assim. E eu lembro quando teve o primeiro. Eu saí da maternidade e falei, amor, acho que vai vir no segundo. Ela queria me matar, ela estava lá toda saindo da maternidade. Ela só não me esganou porque ela estava operada. Eu falei, não, é que está faltando algumas cabecinhas aqui atrás. Ganhamos o segundo. Eu falei, amor, temos que ter mais um. E ela, né, meu Deus, dá um tempo para eu respirar. E aí veio a Elis. Mas eu acho que era só 3, tá bom, amor. Eu acho que não tem mais, na minha visão não tinha mais nenhum. A não ser que estiver na visão de Deus. Eu estava enxergando a minha família, mas eu não tinha família.
Você é jovem, enxergue a tua esposa, peça a Deus, mas às vezes a gente fica olhando, a gente fica mal, a gente fica olhando, né, as coisas acontecendo, as coisas não dando certo. E eu imagino Noé, um herói da fé. Noé, ele tem uma palavra de Deus para ele construir uma arca, nunca tinha chovido na terra. Eu imagino ele pegando ali as tábuas, ele pegando ali os pregos, o betume, e ele fazendo aquele barco e as pessoas olhando para aquele lunático. Falou: o que você está fazendo, rapaz? Estou construindo uma arca porque vai chover. As pessoas olhavam, ridicularizavam ele. E ele lá construindo, e ele construindo durante anos e anos e anos, sem chover. Imagina a fé desse homem. Estava lá com o chaveirinho dele. Estava lá olhando para a família dele dentro da arca, mesmo quando a arca não tinha. Estava olhando já para a futura geração dos seus filhos. Construindo, construindo, mesmo sem chuva. Deus te chamou para construir coisas, mesmo quando não está chovendo sobre a tua vida, mesmo quando as coisas não estão dando certo, mesmo quando não haja bênção, mesmo quando parece que não tem vida brotando. Deus está falando: olha, tenha fé, ande por fé, eu te chamei para viver por fé. E aqueles que vivem por fé são movidos então por visões que Deus vai colocando no coração. Quais são as visões que Deus tem te dado? Tenha fé nessas visões, coloque fé em Deus, confie em Deus, creia em Deus. Eu falo que às vezes Deus me dá umas visões, essas coisas de maluco mesmo. Eu falo: Deus, como é que você vai fazer isso? Onde estava aqui na festa das crianças, eu falei: Deus, já olhei para o muro do lado, eu derrubo agora ou não? Deus vai dando uns negócios meio doidos para a gente. É fé. O que Deus tem falado com você? Deus te chamou a você mudar os teus olhos hoje, a você olhar com fé para a tua família. Olhar com fé. Quando nós vivemos por fé, nós vamos começar, segunda lição, a entender a vida de forma diferente. Nós vamos começar a entender as coisas por meio da fé. A gente vai ter um olhar para situações baseadas na fé e não na razão. Entende? Eu não estou excluindo a razão, assim, não é isso. Mas a fé, nós fomos chamados, nós somos o povo que vive por fé. A palavra de Deus vai dizer que, por meio da fé, a palavra de Deus vai dizer que o universo, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que pela fé eu vou entender coisas que cientista nenhum consegue entender. Que pela fé a gente vai entender coisas que o mundo está tentando distorcer. Que a gente entende por meio da fé na palavra de Deus. É onde eu deposito a minha fé e eu aprendo conforme a palavra de Deus ensina. Você já percebeu como criança, onde teve a festa aqui, muito adulto voltou a ser criança? Foi uma benção. Tem uns vídeos aí, né? Tem uns vídeos aí de uns marmanjos pulando, escorregando, mas foi gostoso, foi bacana. Depois que as crianças brincaram, tá bom, gente? Quando elas foram embora. Mas sabe, quando a gente é criança, a gente conta a história para uma criança. Ontem, sei lá, eu me vesti de sargento aqui, e elas acreditaram que eu era um sargento mesmo, porque elas ficavam batendo continência na fila. Eu falei: já acabou a brincadeira, eu não estou mais com o gol. E elas estavam lá: sargento, tá sentido e tal. Eu falei: olha só. Elas aprendem e elas acreditam naquilo com toda a sua força. Quando você conta para uma história, para uma criança, que Jesus veio, nasceu de uma virgem, ela não duvida. Quando você conta que Moisés estendeu o cajado e o mar abriu em dois, ela não duvida, ela não questiona, ela não fica perguntando: mas como que foi isso? Como é que aconteceu? Deus criou parede, ela não fica, ela acredita e ela imagina o mar se abrindo. Quando você fala que Davi pegou uma pedrinha e derrubou um gigante, ela vibra, ela acredita naquilo. Quando você fala que o homem foi criado homem e a mulher foi criada mulher, ela acredita naquilo. Porque você está ensinando. Mas aí a gente vai crescendo. E aí a gente vai lendo um monte de coisa por aí, um monte de livro, um monte de filosofia, a gente vai vendo um monte de coisa na escola, a gente vai vendo um monte de coisa na TV, e a gente vai aprendendo, e a gente vai ficando culto, e a gente vai conhecendo mais, e a gente começa a pensar assim: como é que foi essa trajetória da pedra que Davi atirou? Porque tem que ter uma explicação. Ele deve ter acertado a fronte, não sei o que lá e tal. E a gente começa a querer explicar o inexplicável. E a gente começa então a querer achar respostas para a criação do universo. Como é que foi? Eu fico imaginando, gente, o pessoal não consegue. Não
consegue coisas tão simples do dia a dia que é tentar explicar e tentar achar. Eu gosto da SpaceX, eu acho fenomenal. Mas aí a gente quer respostas, a gente veio do macaco, a gente quer explicar que o rabo caiu e que a gente não anda mais assim, a gente aprendeu a andar assado, e a gente quer tentar achar formas de explicar racionalmente. Mas sabe, se a palavra diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que crer que eu fui criado do pó da terra e Deus soprou dentro de mim. E a vida. E a gente não veio. E a gente tem que entender que as coisas são assim. A gente não deve entender o que o mundo diz, o que a filosofia diz. Eu entendo a vida baseada na palavra de Deus. Eu entendo por meio da fé que Deus criou o homem e criou a mulher. Eu entendo que Deus formou a família, que Deus, então, Ele abriu o mar, que Deus, Ele cura os enfermos. Porque se eu começo, então, a olhar para a palavra de Deus, pelas formas filosóficas, pelas correntes, pela literatura, eu vou me tornando incrédulo. E eu quero te dizer, existe muito incrédulo dentro de seminário, existe muito incrédulo dentro da igreja, existe muito incrédulo que não acredita no poder de Deus, que não acredita que Deus fala, que não acredita nas escrituras, e que começa então a carregar um monte de incredulidade no coração e não acredita em mais nada. Fica questionando, fica falando, fica cogitando, e fica querendo achar argumentos. E Deus falou o seguinte: olha, você vai entender coisas por fé, coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. E a gente quer tentar achar, e a gente quer tentar, não, porque Maria engravidou. E nós entendemos que o universo foi formado, que as coisas são como são e acontecem porque Deus disse. Isso é fé. Eu não sei se você conhece pessoas que começaram a estudar, e ela era uma criança, um jovem, até mesmo uma pessoa que acreditava em Deus. Ela pedia oração e falava: olha, eu creio que Deus pode transformar, que Deus pode curar. Mas foi passando o tempo e algumas situações da vida, e aquela pessoa foi endurecendo, e ela começou a se tornar incrédula. E a fé dela foi esfriando, e ela, devagarzinho, ela foi perdendo aquela fé em Deus, na palavra de Deus, e ela começou a cogitar, e quando você vê, ela está pior que um ímpio. E hoje a gente tem um monte de gente militando, que era cristão, ou se diz cristão, contra as coisas da palavra. Porque a fé em algum momento se corrompeu. A gente vai olhar para a Europa, e é um país que está em declínio espiritual. Graças a Deus tem missionários, e Deus está fazendo algo. Mas era um país que tinha avivamento, que eles experimentaram o mover de Deus, derramar do Espírito. As pessoas falavam em línguas, as pessoas experimentavam a graça de Deus. Elas convertiam, elas passavam na frente da igreja e se convertiam, caíam prostradas diante do Espírito. E esse lugar agora está tomado pela filosofia, pela ignorância, pela incredulidade, pelo ateísmo, porque as pessoas foram se desviando dessa fé que é simples, que é acreditar que Deus derruba gigante, acreditar que Deus cura enfermos, acreditar que Deus transforma pessoas desprovidas de todo tipo de qualidade em pessoas maravilhosas pela graça de Deus. É esse o nosso Deus que muda corações. Quando eu entendo e eu vivo pela fé, e ela pauta as minhas decisões, ela pauta a minha vida, isso muda e molda o meu estilo de vida, a forma que eu vivo. Porque daí eu vivo pela fé, e eu vivo baseando a minha vida nessa fé da palavra, do que Deus faz. Então, se eu acredito que Deus fez, que Deus está falando, a minha vida vai ser totalmente diferente. Então, a pergunta é: você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, a tua vida vai ser de uma forma. Você acredita que Deus criou homem e mulher? Porque se você acredita nisso e a tua fé está na palavra de Deus, isso vai mudar a tua forma de ver o mundo. Você acredita que existe céu e inferno? Porque se nós acreditamos e temos fé na palavra de Deus, que diz que existe um inferno e um céu, isso muda o meu estilo de vida. Isso muda a minha pauta, aquilo que eu vou fazer, para onde eu estou indo, para onde eu estou olhando, para onde eu estou caminhando, o fim da minha vida. Agora, se eu não acredito, tanto faz, se tem céu, se tem inferno, se tem... Como é que é? Eu vou viver conforme eu acho. Então, quando eu entendo isso, a minha fé, ela é baseada no estilo de vida. E com base nessa palavra, é com base na ação de Deus, é com base na palavra de Deus, que eu entro numa UTI e oro para que Deus tire aquela pessoa de dentro da UTI e cure ela.
Não é porque eu sou médico, não é porque eu simplesmente sei que ela vai ficar bem, não é porque eu sei que aquele remédio... É porque eu creio que Deus cura, porque eu vejo na palavra de Deus que Deus cura, que Deus ressuscita, que Deus faz milagres. Ah, mas se Deus não fizer é porque Deus não quis, mas eu creio que Deus ainda faz, então eu oro. É por isso que eu oro e olho para pessoas que estão falidas, que estão se separando, e eu creio que Deus pode restaurar. Eu creio que Deus pode libertar pessoas dos mais terríveis vícios, do mais terrível lugar que ela esteja. Eu creio que Deus pode fazer, porque é por meio da fé que eu vejo que a vida é assim, porque a palavra de Deus nos dá sinais e a gente leva a crer nisso. O que é que tem pautado o teu estilo de vida? O que é que tem moldado a tua visão? Como é que você tem vivido? Deus está chamando a gente a viver por fé. A olhar e falar, se Deus fez, Deus pode fazer. Se Deus muda, Deus vai mudar. E a gente começa então a adotar um estilo diferente. A gente começa a adotar um estilo da palavra de Deus e a gente vai parecer maluco mesmo, porque a palavra de Deus vai levar a gente a viver de uma forma diferente. Aonde está a nossa fé? Como é que tem sido o nosso exemplo? Por isso que a Bíblia vai falar em todos os heróis ali da fé, e eles deram bom testemunho. O bom testemunho é que aquelas pessoas viveram de uma forma diferente. Elas viveram crendo na palavra de Deus na vida delas. E como é que a gente tem vivido? Como é que a gente vive? Como é que tem sido o nosso estilo de vida? O que tem pautado a nossa vida? Terceira e última lição que eu aprendo com esse texto é que pela fé, quando eu vivo por fé, eu busco a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Continuando, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Se eu tenho fé, eu vou buscar a Deus. Eu vou ter um relacionamento íntimo com Deus. A fé nos move a buscar Deus. Uma pessoa que vive por fé é uma pessoa que vive buscando a presença de Deus, um relacionamento com Deus. Então, se eu tenho fé, eu busco falar com Deus, eu busco orar, me comunicar com o soberano, com o Senhor, a dobrar o meu joelho e agradecer, a dobrar o meu joelho e clamar, porque eu tenho fé de que Ele escuta as minhas orações, de que Ele está presente quando eu estou ali. Pela fé, então, eu abro a minha Bíblia esperando que a palavra, que é viva e eficaz, fale ao meu coração e ministre a minha alma. Pela fé que eu abro a palavra e leio, é crendo que Deus fala através da palavra, que não é um livro morto, que não é um livro histórico, mas é uma palavra que vai falar diretamente comigo. É pela fé que eu vou buscando a Deus, que eu vou clamando a Deus, que eu vou na célula, eu vou no culto, eu canto, e aí Deus então se faz presente, porque eu estou buscando a Deus, buscando conhecer a Deus, e buscando a Deus, e buscando a Deus. E quando eu faço isso, a fé me leva a um nível de dependência do Senhor. É quando, então, eu busco a Deus e eu falo, Deus, eu preciso do Senhor para tudo. Eu preciso do Senhor para a minha vida, eu preciso do Senhor para comer, eu preciso do Senhor me dê sabedoria, eu preciso do Senhor para tomar essa decisão, eu preciso do Senhor para ser um marido melhor, eu preciso do Senhor para ser um pai melhor, eu preciso do Senhor para ser um filho melhor, eu preciso do Senhor para ser um cristão melhor. E a gente busca, então, porque a gente precisa de Deus. Leva a dependência. Mas quando eu não tenho fé, quando eu não tenho essa busca por Deus, eu vou entrando num ciclo de religiosidade. E eu vou buscando a Deus não por fé, mas por ritos, por costumes, por hábitos. Mas eu já não creio que Deus fala, que Deus ouve, então eu oro, eu leio, eu participo, e eu sigo na religiosidade, mas eu não tenho mais aquela intimidade, aquela busca por Deus, pela dependência de Deus. E é nesse momento que eu vou, então, colocando a minha fé em outras coisas. Eu vou colocando a minha fé no dinheiro, eu vou colocando a minha fé no sincretismo, aí eu vou colocando a minha fé numa mandinguinhazinha, num lencinho, e eu vou terceirizando a minha fé, porque eu deixei de buscar a Deus, e então eu vou adotando outros mecanismos que me ajudem nessa fé. E é por isso que a gente tem um país que se professa com tanta fé, mas que nunca, ou tão distante de Deus.
Com tanta gente que diz crer em Deus, mas que não busca ter um relacionamento com esse Deus. Então a fé é morta, é uma fé vazia. E você pode encontrar isso dentro de igrejas. Uma fé sem relacionamento com Deus. Uma fé onde há um conhecimento, mas não há um relacionamento. E sabe o que Deus está falando para mim e para você? Que a gente não pode conhecer Deus só de ouvir falar. A gente precisa ouvir Ele, ter um relacionamento com Ele, conhecer, buscar Ele. Porque a fé sem relacionamento, ela é vazia. Ela é religiosidade, ela é sincretismo. E é por isso que a Bíblia vai dar um exemplo de Enoque. Enoque, qual foi o grande feito desse homem? Ele não construiu o arca, ele não abriu o mar vermelho. Enoque, ele não derrubou o gigante. Enoque não, o que Enoque fez? Enoque tem um versículo que fala de Enoque, ele é citado pela Bíblia. A palavra de Deus vai dizer em Gênesis que Enoque andou com Deus. E aí Deus arrebatou ele. É essa a história de Enoque. Que biografia, né? Incrível, assim. O que Enoque? Enoque, você vai chegar lá para Enoque no céu, ele está lá sentado, é o cara amigão de Jesus, porque ele está lá mais tempo que a gente, faz tempo, né? Não morreu. Eu gostei tanto de Enoque, ele estava tanto comigo que eu adiantei, já trouxe ele direto para mim, que ele não queria me largar. Enoque andou com Deus. Esse foi o seu grande feito. E isso agradou a Deus, isso fez com que Deus arrebatasse Enoque. Enoque simplesmente andou com Deus. Então Enoque é um homem de extrema fé. De uma fé incrível, de uma fé maravilhosa, porque ele caminhava, ele buscava estar com Deus, ele andou com Deus a tal ponto de Deus tomar ele para si. Então a palavra de Deus está dizendo que quando nós temos fé, nós buscamos andar com Deus, nós buscamos estar com Deus. E buscar a Deus, andar com Deus, nem sempre nós vemos Deus. Nem sempre a gente sente Deus. Arrepio. Nem sempre a gente escuta Deus falar. Nem sempre a gente tem experiências com Deus. Mas a gente busca a Deus. Fé é continuar, e continuar, e continuar. E aí tem esses momentos que Deus se manifesta, que Deus fala, e que Deus derrama, e que Deus ministra. E assim a gente vai. Porque a palavra de Deus, ela vai dar vários indícios que é isso que Deus quer. Sabe o que Deus quer? Pastor, qual que é o propósito da minha vida? O que Deus quer que eu faça? Deus quer que você busque Ele. Acabou. Mas o que mais? É isso. Não tem mais. Deus quer que você o busque de todo o coração, porque a palavra de Deus vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta será aberta. É sempre no sentido de você vai receber quando você vier, você vai receber. Então a palavra de Deus está convidando eu e a você a termos uma intimidade com Ele, a irmos até Deus, a buscarmos, a ter um relacionamento profundo com o Senhor. E assim a gente vai obedecer e andar com Deus. A palavra de Deus está repleta de palavras que vão falar: olha, busque, me busque, me busque. Eu estou à procura de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando isso, ele não está procurando um cara que faz grandes coisas e que mexe e tal. Ele está procurando aquele que está buscando ele. Aquele que o adora do jeitinho teu, no teu lugarzinho, do teu jeitinho. Mas é de todo o coração. E ele fala: ali eu achei no Campus Portal uma galera, gente boa. Aquela galera, como eles me amam. Pessoal ali, anjos, o pessoal ali, olha, eles andam comigo, eles me adoram, mas lá tem tanta igreja legal, lá na Coreia do Sul, lá nos Estados Unidos, aquela igrejinha lá. Mas aquela igreja me busca. É isso que ele quer. Ele não quer espetáculos, ele quer que pessoas o busquem. Por isso que uma senhorinha pode achá-lo no seu quarto. É por isso que um presidiário assassino pode achá-lo no presídio. É por isso que alguém pode achá-lo numa esquina quando lê um panfleto e Deus, de todo o coração, ele busca ser transformado por Deus. Porque Deus está procurando pessoas que o busquem. E essas pessoas que o buscam, a palavra de Deus vai dizer que Deus se agrada. Que Deus não só se agrada, mas Deus os recompensa. E essa recompensa é a própria presença do nosso Deus. É a própria presença de Deus em nós. É o próprio Deus falando conosco.
Toda vez que eu busco a Deus, o que eu recebo em troca? A presença dele no meu coração. As palavras de vida, o renovo, a graça dele sobre mim. Como é que anda a nossa busca por Deus? Esses dias, Deus ele fala comigo assim, e às vezes eu estou tão preocupado porque, né, um monte de coisa para fazer, um monte de atendimento, um monte de, né, questão para resolver. E eu escuto Deus falando, ele só fala uma coisa para mim. Deus não tem muitas palavras assim. É um cara que fala assim, né, comigo algumas palavras assim, mas que ele fala, eu te chamei para você me buscar. Mas Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso me dedicar nisso, eu preciso ter... Eu te chamei para você me buscar. E é uma luta para mim, porque eu acho que eu tenho que fazer. E Deus está falando, fazer para você é me buscar. E o resto, deixa que eu faça. Quantas vezes a gente se torna muito Marta? A gente faz, e aí está Maria lá, sentadona. A gente fica com raiva de Maria. Maria é folgada. Maria não ajuda, Maria não serve. Mas ela escolheu a melhor parte. É lógico que depois ela serve, ela vai fazer, mas ela escolheu a melhor parte. Deus está chamando eu e você para vivermos por fé. Quero chamar aqui, se possível, o Joe para me ajudar, depois, se quiser vir a equipe de louvor. Mas a palavra de Deus, ela nos chama a viver por fé. Mas sabe o que é interessante? Quando eu leio essa palavra e eu me deparo com ela, eu me deparo com algumas situações na minha vida. É que em muitos momentos da minha vida, eu não tinha e não tenho fé suficiente. Em muitos momentos da minha vida, na minha história, eu não consigo ter a fé necessária para viver algo, para experimentar algo. Eu conheço e tudo, mas muitas vezes, quantas vezes é difícil, a minha fé parece que é tão pequenininha. E aí eu lembro de uma história de um pai que ele chega diante de Jesus, e é interessante que Jesus sempre estimula a fé, ele sempre recompensa, fala, olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E aí, de repente, chega um pai com um caso de um filho, e o demônio pega o filho, joga no fogo, tenta matar o filho. E aí o pai está desesperado, os discípulos não conseguem expulsar. E daí ele fala, por que vocês têm pouca fé e tal? E aí o pai fala assim, olha, se você pode, Jesus, faz alguma coisa. E aí Jesus fala assim, se podes? Como assim se podes? Tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que tem fé. Você pode falar para esse monte sair daqui e ir para lá. Aí aquele pai olha para Jesus, e eu me identifico com aquele pai. E ele fala assim, Senhor, então me ajuda na minha pequena fé. E quantas vezes eu fui diante do Senhor, e eu não estava com uma fé muito grande. Eu estava com um sentimento assim, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Me ajuda a ter fé, me ajuda a crer. Em outros momentos, eu fui como Tomé. Eu falo, Deus, eu preciso tocar, eu preciso ver. Eu preciso reconhecer, eu preciso enxergar. Eu preciso tocar, eu preciso ver um sinal. Eu preciso ver que, de alguma forma, o Senhor está trabalhando. Me dá um sinal, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo. E aí Deus fala, Tomé, feliz, Mateus, é aquele que não precisou. Mas eu vou te dar um sinal. É interessante que Jesus, ele não condena Tomé, mas ele fala que feliz foi melhor o que não viu, que não tocou. Em outros momentos, eu não tinha fé o suficiente, e daí eu chegava para um grupo de amigos, aqui da igreja. E aí, de repente, tinha uma coisa para fazer, uma situação para resolver, e daí eu falava assim, meu Deus, eu não sei como é que vai ser. E aí alguém levantava. Eu falava assim, não, pastor, vamos que vai dar certo, vamos que Deus vai abençoar. E eu falava, meu Deus, de onde esse cara é mais doido que eu? E de repente eu pensava em algo tão pequenininho, não, vamos fazer isso aqui. De repente vinha um maluco e falava, não, pastor, vamos dobrar, vamos triplicar que Deus vai mandar. Eu falava, meu Deus. Eu falei, eu vou na tua fé, meu irmão, porque a minha está pequena. Mas não é assim, a igreja é bênção por causa disso. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque você precisa da igreja. Porque às vezes numa célula a gente está tão para baixo, né? A gente fala de uma questão lá, fala, em casa lá está difícil. Meu marido está desempregado, tem pessoas doentes. Aí levantam lá na célula. Deus, né, derrama do Espírito dele ali. E aí aquela pessoa levanta e fala assim, mas nós vai orar e você vai conseguir um emprego e Deus vai curar. Aí você olha para aquela pessoa e fala, então tá bom. Então ora por mim. Me ajuda na minha pequena fé. Aí no outro dia aquela pessoa e você fala, lembra que você orou por mim? Deus vai fazer na tua vida. Deixa eu orar por você. É por isso que a gente precisa da igreja. Para a gente carregar uns aos outros quando a gente está com pouca fé.
E a gente poder olhar, viver. E quantas vezes os meus olhos foram abertos por irmãos que estão aqui. Falam, pastor, você não está enxergando, vamos olhar por fé. Eu falo, meu Deus. Outras vezes a gente abre os olhos. Deus nos trouxe nesse lugar, dentro da igreja, para que a gente possa olhar por fé, a viver por fé. Nós talvez não estamos vendo literalmente, mas com os olhos da fé, eu queria que você enxergasse a tua família na igreja. Ah, pastor, como eu queria, eu estou enxergando meu filho tocando, meus netos no ministério, porque eles são a futura geração. Como no ano passado a gente falou de gravidez, de casamento, eu creio que Deus vai continuar fazendo. Porque a oração é isso, a oração é a gente orar por coisas que a gente espera e a gente tem convicção de que Deus pode fazer. Isso é orar. Orar é você clamar por coisas impossíveis. A bater na porta do céu e falar, Deus, estou buscando o Senhor. A pautar a nossa vida e o nosso estilo de vida por meio da fé e a buscar a Deus crendo que Ele se manifesta. No nosso quarto, no nosso carro. Quantas vezes eu chorei. Esses dias me perguntaram, eu fui fazer uma visita e a pessoa falou assim, pastor, como é que você ora? Como é que é o teu estilo? Porque eu faço o seguinte, eu pego, me ajoelho, oro. É assim. Eu falei, rapaz, eu oro no carro, oro no banheiro, oro dirigindo, eu oro. E Deus às vezes fala quando Ele quer, não onde Ele quer. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria levantar um clamor. Porque Deus está convidando a gente a viver por fé. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero te convidar a você fechar os teus olhos carnais, mas a você abrir os teus olhos espirituais e a começar a ver coisas que aos teus olhos humanos são impossíveis. São distantes, parece loucura. A você começar a olhar para a fé, na palavra de Deus, talvez você tenha vivido um tempo de incredulidade, de dúvidas, de incerteza. Será que a palavra de Deus é isso mesmo? Será que é verdade isso que está escrito? Talvez filosofias e situações começaram a sondar o teu coração e você tem dificuldade de tomar passos na obediência de Deus, porque a tua fé está em outras coisas. E Deus está falando no teu coração. Talvez você está indo buscar Deus e você não está crendo que Ele está falando com você, que Ele está escutando a tua oração, que Ele fala através da palavra, e Deus está falando hoje com você. Sabe, queridos, quando eu fiz aquela visita para o Joab e para a Débora, e eles falaram ali que naquele culto, por fé eles tinham concebido a filha deles. O Senhor me moveu nessa pregação a fazer com o mesmo, que hoje você possa gerar por fé coisas no teu coração, que teus olhos não estão vendo, está distante, mas você vai gerar em fé. Mesmo que você não veja, a sementinha está lá. E a semente hoje vai ser uma oração que você vai fazer. E você vai pedir para Deus te dar fé, você vai pedir para Deus realizar coisas que são impossíveis. E se você quer fazer essa oração, se você quer pedir para que Deus abra os teus olhos espirituais, se você quer colocar sementes diante do Senhor, se você quer buscar mais a Deus, fazer compromissos com Deus, eu quero te convidar a você ficar de pé no teu lugar.